Olá, sou o professor Alan, de Língua Portuguesa. Vamos continuar falando sobre sons da língua e convenções de escrita, tá? Mas na aula de hoje nós veremos particularidades ortográficas e semânticas e alguns exercícios aí que eu vou propor para vocês no meio das aulas. Então vamos lá. Particularidades ortográficas e semânticas. Então, várias vezes encontramos situações em que aparecem dúvidas quanto ao emprego de mal com U e mal com L, ou a par e ao par, afim junto e afim separado, entre outras ocorrências, palavras que são muito parecidas, né? A pronúncia delas é muito parecida, então a gente acaba confundindo quando eu uso mal com U e quando eu uso mal com L. Então são os casos de particularidades ortográficas, tá? E semânticas, ortográficas de escrita e semânticas de significação. Então vamos para a primeira, mal com U e mal com L, tá? Então quando eu uso um e quando eu uso outro. Então usa-se mal com U como adjetivo em oposição a bom, tá? Então não se diferencia o homem bom do mal. Aqui fica fácil porque a gente já tem a palavra bom ali. Então a gente consegue fazer ali, se é bom, então mal, beleza, mal com U. E aí o mau leitor não se concentra na leitura, tá? Se eu trocasse, por exemplo, por bom, o bom leitor não se concentra na leitura. Então, quando eu faço essa troca, eu consigo saber se a palavra é escrita com U ou com L, tá? Então, substituir o mal por bom vai me dar um mal com U, com a letra U, tá? Não se esqueçam disso. E aí, o mal com L, a gente vai usar lá como advérbio em oposição a bem. Então, é só fazer lá, bom, mal com U, bem, mal com L. Como conjunção temporal, sinônimo de assim que, ou como substantivo na acepção de problema ou doença. Então, a gente tem alguns exemplos lá. Eu destaquei em cores diferentes para que vocês percebam em qual desses exemplos eu estou falando, de qual desses exemplos eu estou falando. Então, olha lá. Eles estavam se sentindo mal, tá? Então, se eu trocar lá, eles estavam se sentindo bem, ó, eu já sei que é o mal com L, beleza? Então, por isso eu destaquei essa frase corresponde àquela regra ali, que está grifada em vermelha. E aí depois, mal saí e puseram-se a falar de mim. Então, aqui eu tenho em azul, tá? Mal saí, puseram-se a falar de mim. Eu tenho o sinônimo de assim que, tá? Então, assim que saí, puseram-se a falar de mim. E por fim lá, o mal que nos aflige é outro e o mal dela é o hálito. Então, na acepção de problema ou doença, eu utilizo o mal com L, beleza, pessoal? Por isso eu destaquei ali com cores diferentes. Agora, a maior dúvida, né? Por quê, por quê, por quê e por quê? Junto com acento, junto sem acento, separado sem acento e separado com acento. Quando usar cada um deles? Então, muitas vezes, para simplificar, a gente acaba falando porque junto é porque de resposta, esse porque é porque para pergunta no começo, esse porque é para pergunta no final e o outro porque a gente coloca um O na frente, está tudo certo. Mas, em algumas construções, a gente não consegue empregar essas regras que a gente usa para facilitar o uso dos porquês, tá? Então, eu vou passar para vocês algumas a mais, para que a gente perceba que não dá para sempre simplificar. Então, o porquê junto com sem acento, tá? Então, usa-se porquê junto sem acento sempre que se quer introduzir justificativa, uma afirmação de um acontecimento. Então, olhem lá, não vim porque estava chovendo, tá? Então, uma justificativa. Entre, porque tua mãe está chamando. E na última, ela está chorando porque sente dor? Tá? Então aqui, estão vendo que eu tenho uma pergunta? Mas esse porquê ele não está sendo utilizado ali para fazer essa pergunta como um pronome interrogativo. Então eu tenho o porquê junto, tá? Sem acento. Então ela está chorando porque sente dor. Então eu estou falando o quê? Do porquê que ela está chorando. Por isso que ele é junto e sem acento. Beleza, pessoal? Mas eu tenho uma pergunta, por isso eu não posso generalizar. E aí, o porquê junto e com acento. Usa-se porquê junto com acento como substantivo na acepção de razão, motivo. É o único dos porquês que pode ser pluralizado, o que facilita a sua identificação. Então, olhem lá. Qual porquê
eu emprego nesta frase. Então, quando eu estou falando dos porquês, eu utilizo esse porquê junto com acento. Qual o porquê eu emprego nesta frase, tá? Então, aqui eu posso também colocar um artigo na frente, tá? Porque ele é um porquê substantivado que a gente fala. Então, ele é um substantivo. Então, qual o porquê eu emprego nesta frase, tá? E aí, na outra, eu tenho lá, eu perguntei, mas ele não apresentou os porquês. Estão vendo? Então, eu tenho um porquê ali, eu tenho o substantivo, eu tenho o artigo, então os substantivos eles admitem o artigo e no caso eu consigo colocar no plural este porquê, beleza? Vamos ver, o porquê separado e sem acento. Então usa esse porquê separado e sem acento quando subentende-se a palavra motivo, substituinte de por motivo, motivo pelo qual, por qual ou por quais e pelo qual. Então vamos ver lá. Por que ela não veio? Por que motivo ela não veio? Tá? Os ideais por que luto são outros. Tá? Os ideais pelos quais luto são outros. Ou ainda, não há por que ficar aqui. Não há motivo pelo qual. Beleza? Então a gente tem aqui essas ocorrências. Por que motivo, pelos quais e motivo pelo qual. E agora o porquê separado e com acento. Então o último porquê, o porquê separado e com acento, é na realidade uma preposição por seguida da palavra que, tá? Então assim o que recebe acento se anteceder um sinal de pontuação. Então a gente vai colocar esse acento circunflexo no que, tá? Sempre que ele anteceder um sinal de pontuação. Então não precisa ser só, por exemplo, o sinal de pergunta, né? A interrogação. Por que você não veio? Ó, estão vendo aqui? Eu tenho a ocorrência de um porquê separado. Olha lá. Por qual motivo você não veio? Estão vendo? Por que você não veio? Por quê? Tá? Então aqui eu tenho um ponto de interrogação. Por isso eu utilizo o meu acento circunflexo. E na outra, isso é simples. Vamos ver por quê. Eu tenho ponto final, então eu também tenho que colocar o meu acento circunflexo no que, ok? Então, completem ali a frase, tá? Ó, sabe, tananã, ela chora. 2, sim. 3, me diga. E 4, o, tananã, não sei. Então, pausem o vídeo agora e tentem responder utilizando os porquês, ok? Vamos lá, pessoal, conseguiram aí fazer? Conseguiram completar? Então vamos para a resposta. Então, sabe por que ela chora? Vamos lá, vamos ver a resposta. Sabe por que ela chora? Sabe o motivo pelo qual ela chora? Então o porquê separado e sem acento. Porque sim, olha, tem uma afirmação ali. Porque sim, tá? E depois eu tenho lá, me diga por quê. Olha o meu ponto de exclamação. Então, eu tenho acentuado. Me diga por quê. E ali, o porquê não sei. Então, estão vendo que eu tenho aqui ó, um artigo. Então, eu tenho um substantivo. O porquê não sei. Então, fica na ordem A, B, C, D. Bem simples. Eu coloquei essa daqui só para ilustrar. Porque eu sabia que vocês iriam conseguir. E agora eu tenho outra. As razões, tananã, não desistir do curso. São simples, tá? Então, porquê separado e sem acento? Porquê junto e sem acento? Porquê separado e com acento? Ou o meu porquê substantivo, que é o junto e com acento. Pausem o vídeo, tentem responder e eu já volto com a resposta. Conseguiram, pessoal? Então, vamos lá. A resposta é a número 1, tá? As razões pelas quais não desistir, então as razões por que não desistir do curso são simples, tá? Então sempre troquem por essas palavras que eu coloquei nos slides anteriores. Isso ajuda bastante a identificar qual porquê utilizar em cada situação. E agora a gente tem lá o uso das palavras em vez de e ao invés de. Então usa-se em vez de na acepção de no lugar de e ao invés de como ao contrário de. Então, perceba então que o uso de um ou de outro depende do contexto. Se houver ideia de contrariedade, usa-se ao invés de.
se não, use-se em vez de. Então, gente, a gente sempre precisa analisar o contexto de ocorrência para que a gente consiga empregar a palavra, a expressão da forma correta. Então, vamos lá, olha lá. Ao invés de subir, ela ficou lá embaixo. Então, eu tenho ali ao contrário de. Então, eu vou utilizar ao invés de. Ao invés de falar toda a verdade, continuo eu mentindo. Então, eu tenho também ali uma questão de ao contrário de. E, em vez de estudar, ela trabalha. Então, no lugar de estudar, ela trabalha. Em vez de telefonar, veio à minha casa. Ok? Aí eu tenho também as diferenças entre ao encontro de e de encontro a. Então, usa-se o encontro, ao encontro de se realmente ocorrer ideia de encontro, de convergência. Usa-se de encontro a se ocorrer ideia de choque, de divergência. Então, fui ao encontro de meus amigos no bar, tá? Então, ali numa confraternização, então eu fui ao encontro deles. Agora, no caso seguinte, o carro foi de encontro ao poste, então ele bateu no poste, tá? Ele bateu de frente. Então, eu uso de encontro a, ok? E aí eu tenho o a sozinho lá e o a do verbo haver. Então, em expressões temporais, usa-se o verbo haver para indicar tempo decorrido em relação ao tempo que se menciona. Não a vejo há 10 anos, tá? Então, aqui, não a vejo há 10 anos, eu tenho a ideia de tempo decorrido, beleza? Essa ideia de tempo decorrido, muitas vezes, a gente vai falar, há 10 anos eu, sei lá, fiz tal coisa. E aí a gente utiliza lá, há 10 anos atrás. Eu não preciso colocar esse atrás, porque esse há, ele já está dando a ideia de que o tempo, de que é no passado. Então, há 10 anos eu fiz tal coisa. Eu não preciso acrescentar o atrás, beleza? É só o a e tá certo. E aí a preposição a é empregada para indicar o tempo a ser decorrido ainda. Então, ainda em relação ao tempo que se menciona. Então, daqui a 1 hora sairemos. Então, esse tempo ainda não chegou. Então, daqui a 1 hora, tá? Então, aqui eu tenho um tempo que já se passou e aqui um tempo ainda a ser decorrido. E aí, a gente tem lá acerca de e cerca de. Então, a gente vai utilizar o acerca de na acepção de a respeito de, sobre. Então, lembrem sempre de trocar esse acerca de, acerca tudo junto, com a palavra sobre. Então, fale-me acerca de seus sonhos. Então, fale-me sobre seus sonhos. Estão vendo? Eu tenho aqui, eu posso fazer essa troca para saber se a palavra é tudo junto, se é separado. Tá? E depois, repita o que mencionou acerca de OVNIs. Então, repita o que mencionou sobre OVNIs, beleza? E aí eu tenho cerca de com valor de aproximadamente. Comprei cerca de 1 quilo de carne. E aí a gente vai utilizar, por exemplo, a cerca quebrou. Se eu estiver falando lá, por exemplo, da cerca que vai ali proteger a minha fazenda, por exemplo. Então, a cerca quebrou. Aí não tem nada a ver com essas duas ocorrências. E aí a gente tem mais uma vez o a e o tem. Então, no sentido de existir, deve-se empregar o verbo haver, tá? O verbo ter é empregado com o mesmo valor na língua, mas tal construção é criticada por gramáticos tradicionais. Então, a gente tem ali, tem um gato ali. E a construção padrão, né, recomendada, é o há um gato ali. Mas na fala a gente acaba falando mesmo tem um gato ali, tá? Por questões assim de facilidade mesmo, a gente acaba utilizando tem, o verbo ter. E aí a gente tem lá, há gatos no telhado. Gente, o verbo haver, no sentido de existir, ele sempre fica no singular, tá? Então a gente nunca vai colocar ele no plural, tá? Então o verbo haver, no sentido de existir, ele fica no plural. Então, há gatos no telhado, beleza? E aí, as atividades de vocês para casa. Então, eu deixei lá os exercícios da plataforma para que vocês façam. E, por hoje, seria isso. Então, até a próxima aula e tchau, tchau!